pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Santarém, docente do curso de Bioteconomia e Ciência da Informação da USP de Ribeirão Preto, onde eu ministro a disciplina de Automação e Informação. E também sou docente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação lá da Unesp de Marília, na linha de pesquisa, informação e tecnologia, onde eu atuo orientando mestrados e doutorados com temas relacionados à Web Semântica, ao Linked Data e Data Science. Bom, a gente chegou na nossa última aula do curso de Introdução ao Corra. Então eu vou pedir a vocês para dar um like nesse vídeo para fazer com que esse conteúdo, o conteúdo do curso todo, possa chegar a maior número de bibliotecários, de pessoas possível. E você, se tem interesse em conteúdo de tecnologia na ciência da informação, eu vou falar para você, se inscreve nesse canal aqui, porque em breve a gente vai ter outras novidades relacionadas à tecnologia, software, tudo que envolve a questão tecnológica no contexto da ciência da informação. Bom, hoje a gente vai falar no módulo de relatórios do Corra, que é simplesmente fantástico. Pessoal, eu sempre digo isso, a parte mais importante de uma ferramenta de gestão é a possibilidade de nos mostrar os dados a respeito do que está acontecendo. Nas bibliotecas isso é muito importante para o gestor da biblioteca conhecer os dados da própria biblioteca. Ter acesso aos dados administrativos do dia a dia é algo fundamental. Mas com certeza conhecer a fundo os dados estatísticos de sua unidade de informação pode oferecer um diferencial no momento de realizar as aquisições, de fazer a gestão da sua equipe, de compreender se sua unidade de informação está alinhada com os interesses dos usuários, que normalmente são traduzidos pelos números que você pode coletar pelo seu próprio sistema. Bom, a ferramenta de relatório do Corra apresenta alguns relatórios já prontos, mas o melhor de tudo, pessoal, é a possibilidade de construir relatórios personalizados, incluindo até relatórios baseados em código escrito em SQL. Tá certo que isso é mais pessoal da tecnologia, mas a ferramenta dispõe. Vamos lá ver então como é que isso aí funciona? Bom, então aqui a gente está na tela principal do Corra. E aí a gente vai entrar aqui no item de relatórios, no módulo de relatórios. No módulo de relatórios, a gente tem aqui alguns criadores de estatísticas já pronto, tá? Tem o que eles chamam de relatório top, native, outros, tal, enfim. A gente vai começar dando uma olhada aqui nesses criadores de estatística. Vamos ver que tem criador de estatística para aquisição, para usuário, para catalogação, para circulação, para periódico, enfim. Dá para fazer muitas coisas aqui. O que a gente vai fazer no começo é fazer de usuário. Então vamos dar uma olhada aqui nesse de usuário. Quando eu clico, pessoal, essas telinhas são muito parecidas. Aqui a gente vai ver estatística de usuário. No meu caso aqui, né, eu poderia escolher duas colunas, né, para fazer o meu relatório. Eu vou escolher, por exemplo, né, a categoria do usuário, tá? E vou escolher também a biblioteca que ele está. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um relatório de categoria de usuário por biblioteca. Tá aqui, ó, as categorias, essa coluna e bibliotecas. Vamos ver que se eu escolhesse outro campo, em vez de escolher, por exemplo, categoria, eu colocasse, por exemplo, o gênero, ou então colocasse aqui atividades do usuário no ano de atividade, enfim, daria para fazer da maneira que eu quisesse. E na categoria, por exemplo, eu podia selecionar uma categoria específica, fazer um filtro já, bibliotecários, as categorias que eu tenho cadastrada, library, patron, enfim, eu vou deixar em aberto para ele pegar todos. E aqui na biblioteca também, eu poderia selecionar aqui a biblioteca. Então, para praticamente todos os campos que ele vai colocar, ele me permite fazer algum filtro. Eu não vou fazer filtro nenhum, tá? Vou fazer um relatório, então, de categoria de usuário por biblioteca. E aqui, o que a gente vai ter? Aonde vai ser a saída? No caso aqui, a minha saída vai ser na tela do navegador. Mas eu poderia também, né, exportar aqui com um arquivo CSV, alguma coisa desse tipo, tá? Então, é a opção que eu tenho aqui de exportação. No meu caso, eu vou fazer para saída em tela. Então, a gente vai clicar no enviar aqui, meu relatório de categoria de usuário por biblioteca, e ele vai me apresentar o resultado. Vocês vão ver aqui que ele tem as categorias selecionadas aqui na primeira coluna, e vai me dar as bibliotecas. Então, para cada biblioteca, eu vou ver quais usuários eu tenho cadastrado. Então, vocês vão ver que a quantidade numérica que aparece aqui, né? Então, por exemplo, a categoria Bird, nessa biblioteca tem 1, e nessa outra biblioteca tem 1, e total de 2. A mesma coisa, nessa biblioteca aqui eu tenho um usuário que é Bird e 4 usuários que são staff. No final, eu tenho 5. Então, eu tenho as totalizações aqui embaixo e eu tenho as totalizações também nessa última
coluna aqui de total, finalizando eu tenho 64 usuários cadastrados no meu sistema. Tá? Eu vou fazer um outro relatório para a gente dar uma olhada. Então, ao invés de fazer agora por usuários, eu vou voltar lá nos relatórios, e aí eu vou fazer um relatório aqui por catálogo. Então, aqui vamos experimentar aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? Então, eu tenho que selecionar aqui duas colunas, posso filtrar, enfim. Vamos experimentar aqui um relatório para a gente fazer editora por biblioteca. E aí eu posso tirar aqui e deixar nenhuma biblioteca para a gente ver. Então vai ser editora por biblioteca. E aqui eu posso ter contagem total de exemplares, contagem de registros ou contagem de exemplares excluídos. Eu vou deixar aqui a contagem total por exemplares. Tá? E vamos de novo ver se a saída é em tela ou um arquivo. Vou gerar aqui em tela novamente. Vamos enviar, então editora por biblioteca de origem, e a gente vai ver. Vai aparecer lá, ó, a minha biblioteca. Eu só tenho livros cadastrados em uma biblioteca, por isso que está aparecendo assim. Eu só tenho material cadastrado em uma biblioteca. Mas vocês vão ver aqui, ó, eu tenho 5 exemplares sem editora cadastrada. Tá? Então, 5 exemplares. Aí eu tenho dessa editora aqui, Alta Books, eu tenho 5. Dessa editora brasiliense eu tenho 21. E aí sucessivamente eu vou tendo as editoras e a quantidade de livros de cada uma delas. Então esse é um outro tipo de relatório que eu posso ter. Vamos dar mais uma olhada no relatório de catalogação. Então, olha só, vou entrar aqui de novo no criador de estatística, né? Relatório, a gente vai entrar lá em catálogo, e aí eu vou fazer agora um relatório onde eu vou mostrar o número de chamada, olha que legal isso aqui, o número de chamada por biblioteca. Então, a coluna aqui número de chamada e a coluna aqui biblioteca. Vou fazer o mesmo processo, não vou filtrar nada, poderia filtrar também, né? Aqui eu estou até filtrando a biblioteca porque, na verdade, eu só tenho elementos cadastrados, material cadastrado em uma biblioteca, e aí vamos mandar soltar na tela aqui. Vamos dar uma olhada, e olha só, aqui a gente tem pelo número de chamada para cada um e a quantidade que eu tenho em cada uma das bibliotecas. Então, vocês vão perceber, né, que nesses relatórios que eu tenho, que são chamados estatísticos aqui, dá para fazer uma porção de coisa, tanto em aquisições, em usuários, em catálogos, circulação, periódico, catalisador, reservas, enfim. Eu consigo gerar muita estatística, eu consigo ver os dados aqui rapidamente. Uma outra coisa que eu tenho aqui, pessoal, são os relatórios que eu chamo de relatórios top. Esses relatórios aqui que a gente tem, que são a lista top mais aqui, né, que já é um relatório já pré-pronto também, que vem no Corra. Então, por exemplo, eu tenho aqui os usuários com mais empréstimos e os exemplares mais emprestados. Então, por exemplo, eu posso olhar os exemplares mais emprestados. Eu posso ter aqui a data do empréstimo, tá? A data de devolução. Eu posso selecionar aqui, então, de que biblioteca que eu quero, se eu quero selecionar por um tipo de material, né? Eu posso colocar aqui por um número de chamada específico, de uma coleção específica, enfim. Eu posso definitivamente apresentar aqui, fazendo meu relatório, moldar da maneira que eu quero. Nesse caso específico aqui, eu vou pegar os mais emprestados em 2020, por exemplo. Então, eu venho aqui, eu vou selecionar aqui de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, então isso aqui vai ser o meu filtro, é só nesse período que eu quero saber quais foram os mais emprestados. Eu poderia ter feito isso, por exemplo, né, se eu estou chegando numa época perto de um período sazonal, de uma época de férias numa biblioteca, num período onde tem mais procura, de época de prova, por exemplo, eu poderia fazer para verificar quais foram os meus exemplares mais emprestados, por exemplo, para saber como é que seria o comportamento disso no próximo ano. Enfim, dá para a gente trabalhar muita coisa aqui na questão da data do empréstimo, data de devolução, enfim, né? Aqui eu vou colocar a minha biblioteca, porque é só essa que eu tenho cadastrada com registros aqui. Eu vou limitar 5 aqui embaixo, tá? Então, quer dizer, vão aparecer somente os primeiros 5 elementos, né? Só os primeiros 5 exemplares mais emprestados. E aí eu vou fazer isso aqui aparecer na tela do navegador. Quando eu mando, olha só, apareceram os meus 5 mais emprestados aqui. Na verdade, eu só tenho 4 registros que foram emprestados aqui, né? O 5º até apareceu em branco, e aí eu tenho a quantidade de empréstimos que foram feitos. Então esse é um relatório pré-pronto já, né? A gente consegue ainda configurar alguma coisa no Corra, mas é um relatório que o próprio sistema já traz pronto praticamente. Bom, agora eu quero mostrar para vocês alguns relatórios que são um relatório que eu posso fazer, por exemplo,
personalizado, né? Eu posso personalizar um relatório. Olha só, essa parte do módulo de relatório aqui, eu tenho criar relatório guiado. Esse criar relatório guiado, ele vai me ajudando a criar um relatório que eu vou personalizar. Então, olha só, quando eu vou criar um relatório guiado, eu clico aqui, ele vai me dizer de que tipo de relatório você quer fazer, de circulação, catálogo, usuário, aquisição, contas, periódicos. Então, eu vou fazer aqui um relatório de aquisição. Bom, ele vai me perguntar se é um relatório público ou não, tal, e aí eu vou mandar continuar com o relatório sendo não público. Próxima tela, vai ser uma escolha tabular aqui, as outras nem ficam disponíveis para esse tipo de relatório. Bom, aí vai me dar os campos. É muito legal, pessoal, poder olhar aqui e ver todos os campos que eu tenho disponível para colocar no meu relatório. No caso aqui, como eu vou fazer um relatório de aquisição, então o que eu vou colocar? Eu vou colocar, por exemplo, a quantidade que foi comprada. Eu vou colocar aqui o número da invoice, o número da nota. Eu vou colocar o preço que foi pago, unit price, tá? E vou colocar aqui o título do exemplar que foi comprado. Então, selecionei 4 campos aqui. Olha só que legal, a gente vai continuar. E aí, na próxima tela, vai me perguntar se eu quero ter um critério de limitação aqui para a data. Tá? Eu não vou fazer isso, mas poderia colocar aqui, colocar o critério e escolher a data. Eu não vou fazer isso. E a gente vai para a próxima tela. E aqui ele me diz se eu quero sumarizar, né, alguma coluna. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com soma, com mínimo, com valor máximo. Então, qual foi o valor máximo que eu tive, qual foi o valor mínimo que eu tive, qual foi o valor, uma média que eu tive de valores, ou contar quantidades. No caso aqui, eu vou pegar a unidade de preço, tá, e vou fazer uma soma. Então, eu vou ter um campo lá que vai ser a soma da minha unidade de preço. Vamos ver como é que isso aqui vai aparecer lá no relatório. E o último passo, né, eu vou escolher a ordenação. Eu vou escolher a ordenação aqui por título. Tá? Então eu vou escolher por título, aqui em ordem ascendente, né? Então eu escolho isso aqui e finalizo meu relatório. Beleza. Olha só, quando eu finalizo, ele me dá um comando SQL aqui. Isso aqui é uma linguagem, tá, utilizada para a gente fazer consultas do banco de dados. Então, baseado na customização que eu fiz, ele me gerou uma consulta SQL. Eu vou continuar, vou salvar isso aqui. Ele vai me perguntar qual é o nome do meu relatório. Eu posso dizer, por exemplo, que é o meu relatório personalizado 1, certo? Vai me dizer se eu quero colocar num grupo de relatórios ou num subgrupo. Isso aqui é mais para organização, né? Para eu montar uma organização aqui dos meus relatórios, e vou salvar. Quando eu salvo, automaticamente eu montei meu relatório está pronto, tá? Aqui está o comando SQL que ele gerou. Como é que eu faço para ver? Basta eu vir aqui, ó, e mandar executar o meu relatório. Vou executar. E aí vocês vão ver que ele acabou de gerar o meu relatório. Então ele fez na ordem de título mesmo como eu gostaria, colocou os campos que eu queria, ó, a quantidade que foi comprado, em qual número da invoice que ele estava cadastrado, o valor que foi pago unitariamente, e aí aqui eu tenho a soma, né? Então, por exemplo, aqui que eu tenho quantidade de 2, ó, ele colocou a soma dos valores das 2 unidades. Como a gente tinha pedido para fazer esse campinho aqui, eu poderia colocar o valor máximo pago. Então, por exemplo, se eu tivesse uma lista de compras aqui de 50 livros, por exemplo, né, ele ia pegar os livros, se eu tivesse a quantidade de várias unidades, e aí eu poderia colocar, por exemplo, qual foi o valor mais alto que eu paguei, qual foi o valor mínimo que eu paguei, qual foi a média que eu paguei, enfim, dá para fazer coisas muito legais. E aí vocês vão ver que aqui também, pessoal, toda vez que eu crio um relatório personalizado, eu tenho aqui, ó, usar salvos. Eu salvei o relatório, ele está disponível lá, tá? Então eu tenho 2 relatórios aqui, ó. Eu posso simplesmente executar, abrir ele, enfim, mas eu posso executar ele de novo. Vocês vão ver que eu vou ter o relatório novamente aqui, tá joia? A última opção que a gente tem aqui, pessoal, é criar um relatório a partir do SQL. Eu acho isso aqui uma opção sensacional, tá? É uma opção sensacional de poder explorar toda a base de dados que você tem no Corra. Eu queria mostrar para vocês porque para fazer isso, para você poder criar um código SQL, você precisa conhecer a estrutura da base, do banco de dados do Corra. Aqui, ó, esquema da base de dados do Corra. Então ele já traz aqui
um link para a gente poder chegar à documentação. Então vamos abrir, vou abrir uma nova aba aqui. Ele vai me dizer que tem aqui o database, nós estamos usando a versão 19.05. E aí ele vai me mostrar aqui toda a estrutura das tabelas. Então ele tem toda a estrutura das tabelas aqui. E aí quem quer realmente fazer relatórios, né, observando, fazer relatórios usando SQL, teria que conhecer mais a respeito dessas tabelas, de determinados campos, para poder operar um relatório SQL. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente poderia fazer isso. Então eu vou pegar e vou criar um relatório a partir do SQL. Então eu clico aqui, ele vai me abrir essa tela, eu vou chamar aqui de relatório personalizado. E aqui eu vou apresentar o meu código SQL. Como vocês viram lá na aula anterior, quando eu falei lá do carrossel, né, em determinado momento eu precisava gerar, né, códigos de barra dos exemplares que eu tivesse com os ISBNs. Né? Então eu queria código de barra com todos os livros que tivessem ISBN. Mas assim, isso é muito difícil de fazer no sistema você buscar. Então, o que a gente pode fazer? Eu criei um relatório aqui, né, que você pode usar esse relatório para cumprir a função de colocar os códigos de barra lá na nossa aula anterior. Então, eu escrevi um comando SQL. Eu não vou falar sobre o comando SQL, não vem ao caso aqui, né? Eu simplesmente mostrar que é o que você pode fazer. E aqui eu vou salvar esse relatório. E aí, quando a gente mandar executar, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter aqui a lista, eu tenho aqui todos os títulos, tá? Individualmente, e eu peguei pelo menos um barcode, né, um código de barra de cada um dos exemplares, pelo menos com ISBN. Então, esse era o relatório que eu queria ter. Eu queria ter o título, o ISBN e um dos exemplares, por exemplo, para poder copiar esses exemplares aqui e colocar na minha lista que eu usei lá no carrossel, lá no plugin da aula anterior, ok? Bom, a gente tem, pessoal, várias possibilidades de relatório, tá? Então dá para trabalhar uma porção de coisa. Isso é muito interessante porque dá para a gente variar muito o tipo de informação que a gente precisa pegar, o tipo de informação que a gente precisa para gerir a nossa biblioteca no dia a dia, para tomada de decisão. Então eu sempre acho muito importante que a gente trabalhe legal com a parte de relatórios aqui e use o máximo possível de informações que a gente tem no sistema. Bom, era isso que eu queria falar para vocês de relatório, né? A gente vai encerrando o nosso curso aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, dizer que foi uma jornada muito interessante, todas essas aulas aí, mostrar o Corra para vocês. A ideia é sempre de poder apresentar, foi um curso bem introdutório, mas era de apresentar, né, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Corra, tomar a decisão de usar o Corra. Então, começar a mexer, é claro que para poder mexer efetivamente no Corra de forma avançada, você precisa estudar muito mais. A gente passou por dentro de cada um dos módulos aqui, a gente passou por várias situações onde eu poderia explorar muito mais, mas isso deixaria o curso muito complexo e também bastante longo, né? Então, para fazer um curso enxuto, com essas 9 aulas aí, mais aula 0, né? E poder apresentar para vocês uma introdução sobre o Corra, eu fui abordando cada um dos módulos, o que eu considero pontos principais para que você comece a desenvolver o uso do Corra, tá ok? Quero agradecer a todo mundo então, muito obrigado, e a gente se vê numa próxima atividade, num próximo curso, ou em mais ferramentas aí que possam contribuir para a nossa jornada na ciência da informação. Até mais, pessoal, um abraço, tchau, tchau.